queria saber, assim, foi a primeira vez na história que o Sansão teve um encontro com 2 técnicos argentinos. Na sua visão, qual a representatividade disso, o tamanho disso para vocês dois, para você e para o Roland? E, em cima do que a Aline acabou de te perguntar também sobre o tempo de Paulistão, o que te motivou a vir ao Brasil e o que você está sentindo nesse começo de trabalho de São Paulo? Obrigado. A ver, ajuda-me. Ó, daqui a pouco a gente segue com o Hernan Crespo, né? Que tá falando. Não, voltou. Já temos o Crespo de novo. Bueno, no sabía que fue la primera vez de 2 argentinos en el banco, pero bueno, creo que es algo anecdótico. Creo que Santos y San Paulo son mucho más grandes que 2 argentinos en el banco, y me parece que es mucho más interesante el clásico que la nacionalidad de los entrenadores. Pero sí, es una curiosidad y está bien, está bien. Yo estoy contento de estar aquí, eso seguro. ¿Y por qué San Pablo? Porque San Pablo es un club grande y son esos clubes que no hay que pensar demasiado cuando te proponen de ser parte de un equipo tan grande como San Pablo. Entonces, para mí la elección fue muy fácil. Aí o Hernan Crespo, técnico do São Paulo, vitória por 4-0 no Morumbi, terceiro jogo dele pelo São Paulo, um empate na estreia, depois 2 vitórias por 4-0, falando em coletivo. O Chacon participou da entrevista coletiva. Chacon, o que você pode dizer do Hernan Crespo até agora, o que você sentiu dele nas entrevistas? Não tem esse contato hoje pessoal, até pelo momento que a gente vive de pandemia, mas você que acompanha o São Paulo no dia a dia, o que você pode dizer desses primeiros momentos do Hernan Crespo no São Paulo? A diferença positiva para o São Paulo, Bruno, na minha opinião, né, é que as coletivas são feitas de maneira ao vivo, né? Então, pelo menos deixa um pouco mais humanizado o negócio. Você faz a pergunta na hora e o cara responde. E aí cada um tem uma reação. E o Crespo, a gente já notava, e claro, quando foi anunciado, já tava aquele boato quase fechado. Eu fui lá buscar um pouco de como é que era o Crespo também nas coletivas, porque vai fazer parte do dia a dia, né? E ele não gosta muito de pergunta assim, boba não. Ele às vezes faz caras e bocas, reclama quando tem esse tipo de pergunta, e ele tá no direito dele, perfeito, isso não é uma crítica ao Crespo, longe disso. Mas até aqui, muito respeitoso desde o começo. Claro que ele não entra em alguns méritos, né? Mérito de arbitragem ele não gosta de falar, isso desde o tempo aí do futebol argentino. Parte de contratação, falou hoje sobre o Miranda e o Orejuela, que são 2 coisas que são confirmadas, já estão decretadas, né, 2 contratações, mas não falaria se perguntado sobre o Gabriel Neves, que ainda está em negociação. Ele fala que deixa para a parte diretiva falar sobre o assunto. Mas sinto que é um treinador que tem umas ideias muito fixas na cabeça dele. E aí cada um tem um entendimento do que é bom, se é bom você ter essa ideia fixa e trabalhar com isso, ou ser mais maleável, mas não impediu, pelo menos até na partida de hoje, né, observar que ele não é maleável não, ele é bem maleável. Tiram o zagueiro, colocam um atacante, o jogo estava 0-0, o São Paulo nem estava sendo pressionado, o jogo estava ruim. E aí ele tira um zagueiro, ele falou por conta da questão da lesão no pé, ainda vai passar por processo de reavaliação, o Arboleda, e aí coloca com o atacante. Então ele sim é flexível, ele tem um jeito que gosta de jogar e utiliza das peças que tem para tentar modificar o jogo em benefício próprio. Então eu vejo como um técnico em formação, é importante a gente ressaltar isso, é um técnico em formação, é um técnico que não teve grandes êxitos em questão de vitórias, tem mais derrotas do que vitórias. Quarto clube dele. Quarto clube dele, é um técnico que ainda está começando, né? Trabalhou numa Parma, depois trabalhou numa Série B do campeonato italiano, aí depois foi para uma primeira divisão da Argentina, e hoje, talvez, ele faz o trabalho com o melhor elenco que ele tinha na mão, assim, nível de competitividade ao cenário local. Então, por exemplo, na Itália, ele competiu com o Modena e antes com o Parma. Nenhum deles oferecia a possibilidade de ser campeão, por exemplo. Não. Né? O elenco não oferecia essa possibilidade. No Banfield, também não. No Defensa e Justiça,
Também não, se for observar. E conseguiu ser campeão da Sul-Americana. No ano anterior ele até foi vice-argentino, mas você olhava, BKSS. mas não era ainda ele. Não. Agora, você olhava o plantel, você não fala, não, esse jogador aqui eu conheço, joga... Não, são jogadores muito da base, empréstimo, o Defensa precisou de vários emprestados e da base para poder se adequar à situação financeira da pandemia. E agora ele chega com um time que tem um pouco mais de qualidade, né? Então é tempo, é o que ele sempre pregou desde o primeiro dia, desde a apresentação. Tempo para poder colocar suas convicções dentro de campo.